Salve, galera, depois de mais de 50 anos sem usar esse fundo aqui, eis que eu volto e hoje para falar sobre Eu, Robô, do Isaac Asimov. Acho que a essa altura do campeonato não deve ser surpresa para ninguém, porque o Isaac Asimov é um dos maiores escritores da história da ficção científica, né? Lançou inúmeros livros e que deram muita base para o que viria a ser feito naquele soft sci-fi e o que iria dar também até no hard sci-fi, né, nos anos seguintes, posteriores ao Isaac Asimov. Então, ele, junto com outros escritores, né, foi responsável por fazer da ficção científica ser isso daqui, cara. Ser robô, tratar de temas futurísticos e analisar a sociedade como blocos complexos com economia, psique humana e etc e tal. Em Eu, Robô, a gente tem 9 histórias que são contadas, né, pela Susan Colvin, que ela é nada mais nada menos que uma psicóloga de robô. Então ela, nesse mundo distante, se eu não me engano, passa em 2050, o que seria mais ou menos 100 anos depois de que o Asimov escreveu os contos que aqui residem, né? A Susan Colvin, ela é a responsável por falar sobre os robôs. Então, desde a primeira história, que é sobre um robô babá, né? Que é o Robbie, que ele fica com uma menina e a mãe dessa menina não quer que ela tenha um robô de estimação, porque ela fala que isso é danoso para o crescimento da filha, que o robô pode vir a fazer alguma coisa com a filha, né? Não sei, uma atitude violenta, alguma coisa assim, e que ela leva tudo ao extremo, o que pode acontecer, né, com um robô. E o pai dela já não, ele já enxerga o robô, como uma criatura que foi feita para isso e que não faz nenhum mal a um ser humano. Porque, inclusive, é nesse livro e nesses contos que o Isaac Asimov coloca de vez as leis da robótica, que até hoje, querendo ou não, são usadas. Que a primeira lei é que um robô não pode, de maneira alguma, machucar um ser humano ou ficar alheio a uma situação que um humano está se machucando. A segunda lei diz que um robô deve obedecer a um ser humano, contanto que não infrinja a primeira lei. E a terceira lei diz que um robô deve proteger a sua existência, desde que não infrinja a segunda e a primeira lei. Com essas 3 leis da robótica, as leis básicas do robô, né, as 3 leis que permeiam todos os contos que aqui estão, a gente tem situações que a cada minuto se prova como vai se sair as leis da robótica nos cérebros positrônicos desses robôs, né? Então, a cada história, essas 3 leis vão sendo confrontadas até chegar no último conto que, putz, eu acho que é a epítome de tudo, é o máximo que poderia ser alcançado com as 3 leis da robótica, é uma coisa simplesmente maravilhosa. O Isaac Asimov, eu sei que o Isaac Asimov não pensou no 9º conto como um fechamento para o livro, porque o livro, vale dizer, que existia uma revista na década de 30 ou 40, mas que foi muito popular na década de 40, 50, né? E essa revista era Astounding Science Fiction. Astounding Science Fiction, se você procurar o nome, né, Astounding Science Fiction, no Google, tem um site que disponibiliza todas as revistas em PDF, então você pode ler, tá em inglês, né, claro, mas você pode ler as revistas originais, né, em PDF. Então isso é muito legal, cara, para conservação da história, porque Astounding Science Fiction saiu, assim, inúmeros escritores, assim, que, putz, iriam revolucionar o gênero. Essas revistas eram pulps, né?
eram revistas muito famosas na década de 30, 40, 50, que eram em revista, em papel jornal, né? Um papel bem vagabundo, que era para realmente entreter as pessoas. Então elas não tinham nenhum critério literário, né? Porém, eram histórias excelentes, eram escritores excelentes. Muitos escritores vieram a ser dos maiores escritores do século XX. E o Asimov escrevia para as histórias de science fiction, né? E aqui são os contos compilados, né? Que ele escreveu para as Townsend. Então, cara, Eu, Robô, todo mundo fala bastante do livro. O livro tem tiragem, um montão de tiragens daqui. Eu acho que já deve estar na... Nem sei, cara, quantas impressões que já fizeram sobre, né, desse livro aqui, cara. Mas vamos ver aqui. Vale dizer também que a edição da Aleph é uma edição bem light, sacou? Tem nada de demais, né, nessa edição. A Aleph tem umas edições muito bonitas. Essa aqui não é nada de excelente, inclusive tem esse negocinho do Eu, Robô, que é bonito, mas a edição é uma boa edição, claro, a tradução é excelente. Cara, o trabalho de texto, cara, o que tá dentro do livro é absurdo, cara, tá tudo excelente aqui. A capa é capa cartão, né, whatever, cara, não é capa dura nem nada, mas é uma ótima edição, cara, é bom que viabiliza para todo mundo poder ler essa obra. E tá na 20ª reimpressão, então, cara, 20 reimpressões em 9 anos, né? Não, 11 anos, talvez, porque eu acho que eles lançaram em 2014 a primeira edição, cara. 2014. Então, cara, teve 20 reimpressões em 11 anos, cara. Essa aqui saiu em 2024, então 20 reimpressões em 10 anos. O que quer dizer que 2 vezes ao ano, todo ano, a Aleph reimprime isso daqui, cara. E isso daqui é esgotado, sacou? Essa relevância do Eu, Robô pra science fiction, né? Pra ficção científica. É um puta de um livro, cara. E hoje em dia, com a inteligência artificial, com o ChatGPT, tudo, que hoje a gente tem mais contato. Porque se você lesse esse livro, não precisa ser muito longe, mas se você pegasse esse livro pra ler em 2014 a gente não tinha nenhum contato com robô, cara. Essa que é a verdade. A gente pode falar que a gente tem contato com computadores, celulares, não é a mesma coisa de um robô. Hoje em dia, a gente vê um montão de robôs japoneses que já estão à venda, embora caríssimos, né, e que não dê pra gente comprar. Nem nos Estados Unidos dá pra comprar, é impossível. Custa coisa de 70, 80 mil dólares pra você comprar um robô que, não sei, acende uma vela, sacou? Então, por mais que hoje em dia o robô físico, do jeito que existe aqui, é ainda algo longe, algo que é distante de ser acessível para a população, cara, a gente tem a massificação da inteligência artificial e com ela você consegue ver muito bem como funciona essa inteligência e como ela é realmente uma inteligência muito intrincada e muito complexa e que pouco a pouco vai desencadeando um monte de novos assuntos para a sociedade lidar, um monte de novos caminhos que a humanidade pode seguir, né? A gente já vê uma crise no trabalho por conta das IAs. É uma coisa que não aconteceria se você lesse esse livro em 2014. Então, em 10 anos, 11 anos, a gente teve uma evolução gigantesca nesse quesito. E lendo, hoje em dia, o Eu, Robô, sabendo das inteligências artificiais, trabalhando com elas, a leitura assume outra carga, cara, outra dimensão, né? E isso é muito bom, cara, pra ler O Robô agora. São 9 contos excelentes. Eu até me alonguei bastante falando sobre O Robô aqui, mas é realmente um livro que eu li em uma semana, tem 300 páginas, é muito rápido de ler. E, cara, é um livro que fica na sua mente, tem histórias excelentes aqui dentro. E, cara, é isso. Leiam Eu, Robô. Valeu.